Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar em mais um assunto novo, que é a osmose na célula vegetal. Esse assunto você vai encontrar na apostila 1, na frente 1 também, lá nos módulos 15 e 16. Na verdade, eles são dois módulos linkados ali. Nós vamos trabalhar esse assunto que é a osmose na célula vegetal. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto que envolve aí a fisiologia vegetal, a gente precisa lembrar aí do princípio da osmose, o que vem a ser a osmose. A osmose basicamente é o movimento de água através de uma membrana semipermeável. E esse movimento de água, ele visa o quê? Equilibrar duas substâncias. Você tem duas soluções. Você tem uma solução de um lado, uma solução do outro, divididas ali por uma membrana semipermeável. E essas soluções elas têm composição diferente, tonicidades diferentes. Tá? Então tem uma que está mais concentrada, uma que está menos concentrada. Então a água ela vai se mover aí entre essas duas soluções. É um conceito que vocês já viram isso no ano passado, né? Então não é nada novo para vocês, embora agora a gente vai aplicar ele um pouco mais especificamente à célula vegetal. Para a gente poder falar um pouquinho sobre a osmose, vamos dar início aqui então. A gente tem que conhecer uma organela, ou melhor, duas partes da célula que são cruciais aí para o evento da osmose na célula vegetal. Uma delas é a organela vacúolo, tá? Então o vacúolo central aqui, que é essa estrutura, essa bolsa cheia de líquido que fica no meio da célula vegetal, o vacúolo ele vai participar atraindo aí o movimento da osmose. Tá? E a outra estrutura que a gente vai dar enfoque aqui seria a parede celular e a membrana plasmática. Tanto a parede celular quanto a membrana, elas atuam também no processo. A membrana, porque obviamente é através dela que vai haver o movimento da água, e a parede porque ela vai criar uma certa força de resistência para o processo osmótico. Ela vai bloquear o excesso de água no interior da célula, impedindo que a célula sofra lise, que ela sofra rompimento. Então o foco aqui é vacúolo, parede celular, que é formada por celulose, e a nossa membrana plasmática aqui da célula vegetal. Muito bem, nós temos que entender primeiramente um princípio que é o movimento em massa. Você já deve estar estranhando aí, o que é essa imagem, que é uma cachoeira caindo, né? A água aqui despencando, né? Então, o que representa uma cachoeira para a gente entender movimento em massa? Você tem um lado que você está com uma concentração muito alta de água, que é a parte de cima da cachoeira. Conforme aquele rio ele vai descendo, aquela água ela não comporta mais naquele ambiente e ela precisa sair dali, ela precisa extravasar e ir para algum lugar. Então ela vai começar a jorrar, ela vai começar a cair e ir para onde ela tem espaço, que é essa parte da queda que nós estamos vendo aqui. A mesma coisa você pegar um copo d'água, colocar embaixo da torneira, abrir a torneira, o copo vai enchendo, chega uma hora que não tem mais para onde ir a água, o copo já está cheio, está repleto. Aquela água então ela começa a ir para onde há espaço. Ou seja, ela vai para uma região de maior potencial, que é dentro do copo, para uma região de menor potencial, que é fora do copo, onde ainda tem espaço para água. A mesma coisa está acontecendo aqui nessa cachoeira. Tá? Então, para a gente poder entender isso, a osmose na célula vegetal, a gente precisa ter uma noção de movimento em massa. A massa ela tende a se movimentar de um meio de maior potencial, sempre em direção a um meio de menor potencial. Um outro princípio importante que nós precisamos entender aqui também seria a difusão. Olha que legal essa animação que eu coloquei aqui. Nós temos um copo com água e algumas gotas de corante são pingadas ali dentro daquele copo. Mesmo sem mexer, notem que não tem ninguém mexendo com uma colher ali. O que vai acontecendo com aquelas gotas de corante que foram pingadas ali? Elas tendem a se espalhar. Só que esse termo espalhamento, a gente vai dar um termo mais técnico para ele, que seria a difusão. Aqueles componentes que fazem parte do corante ali, eles estão se difundindo. A palavra difundir significa espalhar, se misturar, se difundir. Então eles estão se difundindo no meio daquele solvente que é representado pela água no copo. E aí, então, aquelas partículas presentes no corante, elas acabam se misturando. É um fenômeno muito comum se você pegar um copo de Toddy, né, de leite, perdão. Você pega um copo de leite e coloca o Toddy ali dentro. O que vai acontecer? O Toddy começa a se misturar. Mesmo que você não for ali mexer com a colher, o Toddy tende a se espalhar, se misturar ali no meio do leite. Então, nós temos um movimento de partículas de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Notem que agora nós estamos falando do movimento de partículas. Aqui, no movimento em massa, nós falamos que a água se move.
Agora nós estamos falando do movimento das partículas misturadas à água. Então essas partículas elas vão sair de uma região de maior potencial, aonde é aqui, ó, no meio da gota, onde a gota de corante acabou de cair. Ali é o maior potencial. E o menor potencial é aonde? É o restante da água do copo que ela vai se espalhar. Então isso é difusão. Tendo em mente então os dois princípios aí, movimento em massa e difusão, a gente já pode falar de osmose. A osmose é o quê? Então tá aqui, ó, nós temos um experimento, numa animação bem legal. Nós temos uma membrana semipermeável aqui no meio desse aquário, certo? Essa membrana ela vai permitir o movimento da água apenas. Aqui de um lado nós temos pouco soluto e aqui muito soluto representado pelas moléculas de sal. Olha aqui, ó. Então o que tende a acontecer? A água de onde há menos sal, ela vai atravessar a membrana e ela vai começar a encher o lado que está cheio de soluto. Olha que legal. O lado que está cheio de soluto vai enchendo de água, visando o equilíbrio. O lado que estava menos concentrado, agora ele está mais concentrado. E o lado que estava mais concentrado, agora ele está mais diluído, porque encheu de água lá. E aí agora ele está mostrando a animação para a gente aqui, a osmose reversa, seria forçar essa água para que ela retorne ao outro meio aqui, o lado de cá novamente. Isso a gente chama de osmose reversa. Então novamente aqui, ó, osmose. Nós temos um lado do meio que está menos concentrado, notem que ele tem pouco sal. O outro lado está muito concentrado de partículas de sal aqui. Tá? Então aqui, ó, um lado pouco concentrado, nós vamos chamar de hipotônico, e um lado muito concentrado a gente vai chamar de hipertônico. Notem que a água ela vai atravessar essa membrana do lado hipotônico para o lado hipertônico, visando o equilíbrio. Note que agora vai ficar equilibrado, porque essa água que estava muito salgada, agora ela já está mais diluída. Né? Ou seja, nós equilibramos aí as soluções. A ideia da osmose é exatamente essa, é manter o equilíbrio entre dois meios. Então você tem um meio muito concentrado e um meio pouco concentrado. A água ela sempre vai movimentar-se em direção ao meio mais concentrado, visando aí a homeostase, o equilíbrio entre esses dois meios. Certo? Bom, entendendo essa parte de osmose, a gente pode agora aplicar ela à célula vegetal. Vamos entender aqui o que vai acontecer numa célula vegetal. Nós vamos pegar uma célula vegetal e vamos colocar ela num frasco contendo uma solução. Essa solução ela é isotônica. Professor, o que significa isso? Significa que essa solução ela está exatamente igual ao conteúdo que está no interior da célula. Vejam bem, você tem um frasco, tem uma solução isotônica. Você coloca uma célula dentro daquele frasco, a solução de dentro da célula e de fora da célula é basicamente a mesma. Então nós dizemos que ela foi colocada num meio isotônico. A palavra iso significa igual. Tá? Então o que vai acontecer? Vai entrar água nessa célula? Não. Vai sair água dessa célula? Também não. Não vai haver movimento nem de entrada nem de saída por osmose. Por quê? Porque os meios estão em equilíbrio. Então a parede celular, olha aqui, ó, vamos ver o tópico. A parede celular não oferece resistência à entrada de água. Veja que a parede que está aqui em volta da célula vegetal, ela não está sendo forçada. Ela estaria sendo forçada se estivesse entrando água e empurrando ela. Mas como não está nem entrando nem saindo água, essa parede está inerte. Então, ela não está sendo distendida. Ela está paradinha. Então, nós temos uma pressão de turgescência, também chamada de pressão de turgor, igual a zero. Então, a PT aqui, ó, é a pressão de turgescência, ou seja, da célula ficando inchada. A célula não está ficando inchada. Ela não está recebendo água. Então, a pressão de turgor aqui é igual a zero. PT é igual a zero. Essa é a nossa fórmula aqui de um meio isotônico. Como as concentrações dentro e fora são iguais, a pressão osmótica, que é um outro cálculo que nós temos, o que é pressão osmótica? É a água entrando na célula, o movimento de entrada da água através da membrana. Não está havendo movimento de água, então a pressão osmótica também é zero. Então notem, a força que a parede está exercendo é zero, porque ela não está exercendo força nenhuma, e a entrada de água também é zero, porque não está havendo uma entrada considerável de água naquela célula. Portanto, tanto a pressão de turgescência quanto a pressão osmótica são iguais a zero. Então nós temos aqui a nossa formulinha. A DPD, a sigla DPD significa déficit de pressão por difusão. Então vejam que a DPD é uma fórmula na qual nós vamos aplicar a PO menos PT.
Então nós temos a pressão osmótica menos a pressão de turgor é igual ao déficit de pressão por difusão. Como a PT é igual a zero e a PO é igual a zero, então qual é o valor da DPD? Zero. Né? Se você tem PO menos PT, zero menos zero, zero. Então a DPD é igual a zero. Significa que essa célula está flácida. Flácida é o termo que você vai usar para descrever esta célula. Tá? Ela não está nem inchada e nem murcha. Ela está flácida. Tá? Então, toda vez que você pegar uma célula vegetal e colocar ela num meio isotônico, onde as concentrações do meio e do interior da célula são iguais, sempre nós vamos ter uma DPD igual a zero. Portanto, a célula estará flácida. Beleza? Vamos para o segundo caso, meio hipotônico. Muito bem. Então, olhem a imagem aqui. Ó. De cara, a gente já vai ver a imagem. O que está acontecendo nessa célula? Notem que ela está ganhando água. Tá? A seta mostra a água entrando dentro desta célula, preenchendo aqui o seu vacúolo. Note que o vacúolo está cheio de água. Tá? Agora, vamos à questão. Por que essa célula está cheia de água? Por que ela está ganhando água? Horas. Porque nós vimos lá na osmose. Se ela está recebendo água de fora, significa que o meio interno desta célula ele está mais concentrado do que o meio externo. Ou seja, a concentração de sais dentro do vacúolo ela é maior do que a concentração de sais no meio externo dessa célula. Certo? Tudo bem até aí? Por isso essa célula começa então a ganhar água. Ocorre então a diferença de pressão osmótica entre os meios. E a pressão osmótica ela é maior do que zero. Por que ela é maior do que zero? Porque está entrando água, então está havendo algum valor de pressão osmótica. Certo? Muito bem. O que acontece com o volume dessa célula? Ele vai aumentando. Opa, escapou aqui, voltou. O que está acontecendo com o volume dessa célula? Ele está aumentando. Por quê? Porque ela está recebendo água e a parede começa então a se distender. Olha o que está acontecendo com a parede está sendo forçada. Tá? E essa parede, obviamente, que ela vai exercer a função dela, que é o quê? Criar resistência. Essa parede ela está ali para segurar essa célula para ela não explodir. Então a resistência da parede, a entrada dessa água, está ocorrendo. Note que está então acontecendo duas coisas. Está tendo pressão osmótica, porque está entrando água, e está tendo resistência da parede. Está tendo os dois eventos ao mesmo tempo. Então o que está acontecendo? Conforme a água vai entrando, o que está acontecendo com o suco do vacúolo? Ele vai ficando mais diluído ou mais concentrado? Mais diluído, óbvio. Porque se você está colocando água lá, você está diluindo o suco vacuolar. A água continua entrando, até que a parede celular atinja a sua máxima distensão. Chega uma hora que ela fala, acabou, daqui eu não passo. Então, nada mais entra dentro daquela célula, porque a parede ela segura ao máximo. A parede ela vai bloquear a entrada de mais qualquer tipo de quantidade de água ali, de volume de água. Nessa situação, a PO então é igual a PT. Notem, o tanto de água que está entrando é a força que a parede está exercendo. Ou seja, a pressão osmótica, que é a da entrada de água, é igual à pressão de turgor, que é a da parede. Tá? Então, nós temos um igualamento das duas pressões. Vamos à fórmula. A pressão de turgescência, que é a PT, se igualou à pressão osmótica, que é a PO. Então nós temos aqui a fórmula. PO é igual a PT. Certo? A gente viu aqui, as duas forças são iguais. Então o DPD é igual a PO menos PT, que a gente já viu essa fórmula. DPD é o déficit de pressão por difusão. Ele é o resultado da subtração de PO menos PT, que dá DPD igual a zero. Vamos dizer aqui então que a pressão osmótica seja 10. Tá? Vamos dizer aqui que o valor é 10 de pressão osmótica. E o valor da pressão de turgescência também é 10, obviamente, porque eles estão em igualdade. Então, se eu tenho 10 menos 10, 0. Olha aí que legal. Então, toda vez que eu tenho um meio hipotônico, o que é um meio hipotônico? Significa que fora da célula está menos concentrado. Tá? Hipo significa pouco, baixo. Então, a célula está num meio pouco concentrado. O que acontece com essa água? Ela vai invadir o interior da célula, que está muito concentrado. Certo? Então ela sai do meio pouco concentrado e vai para o vacúolo que é muito concentrado. Então toda vez que a célula estiver colocada num meio hipotônico, essa célula vai ter o seu DPD igual a zero. Por quê? Porque vai ter um igualamento entre as forças da pressão osmótica e a pressão de turgor. Como que eu chamo essa célula? Eu digo que ela está túrgida. O que é uma célula túrgida? A palavra túrgida significa inchada. Ela está estufada. Tá vendo que ela está cheia de líquido no seu interior. Deu para entender então aqui
a relação osmótica em um meio hipotônico? Muito bem. Vamos para o nosso último. Então, o nosso último caso aqui é um meio hipertônico, é claro, que é o contrário do último caso que nós vimos. Então agora, notem que a parte externa da célula, o meio onde essa célula foi inserida, foi mergulhado, esse meio está hipertônico, ou seja, ele está muito concentrado. Então, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai perder água. Olha o que está acontecendo aqui, ó, a seta. Essa célula está perdendo água, olha que legal. Ela vai perder água para o meio. E ela vai ficando murcha. Estão vendo que aqui o vacúolo está bem murchinho? Olha lá o que aconteceu. Ele perdeu a água para fora da célula e esse vacúolo então está murcho. Notem que a pressão, não está existindo pressão nenhuma na parede aqui, ó. Por que não está tendo pressão? Porque, como essa célula está perdendo água, a parede não está fazendo força nenhuma contrária, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. A célula perde água por osmose, portanto, ela se retrai, ela vai ficar miudinha, deslocando a membrana plasmática da parede. Ó, notem que a membrana ela se descolou da parede, de tão murcha que ela ficou. Como não há contato nenhum da parede celular com a membrana plasmática, opa, voltou. Como não há contato nenhum, elas desencostaram uma da outra, a parede e a membrana, ela não exerce pressão de turgescência. Portanto, a PT aqui é igual a zero, beleza? Vamos à fórmula. Nesse caso, a DPD, que é o déficit de pressão por difusão, é igual a PO menos PT. Essa é a nossa fórmula padrão para todos os casos. Como o PT é igual a zero, qual que vai ser o valor da DPD? O valor da PO, certo? Então, vamos dizer que a PO aqui é 10. Ou seja, a pressão osmótica, né, a saída de água aqui é 10. Tá? Então, a PT ela não está exercendo força nenhuma, então é igual a zero. Então, né, se você tem aqui 10 menos 0 é 10. Então, a DPD é igual ao valor da PO, porque não está havendo força nenhuma da parede. Então, o valor da PO é o valor que prevalece aqui nesse caso, que é o valor da pressão osmótica. Nesse caso, nós dizemos que a célula está plasmolizada. O que é plasmolizada? Murcha. Tá? A célula ela murcha, ela fica vazia, ela perde o seu conteúdo do suco vacuolar. Boa parte desse suco vacuolar tende a ir para fora para equilibrar o meio externo, que é hipertônico. Notem que esse meio ele é muito concentrado, então a célula perde água para equilibrar o meio que está lá do lado de fora. Beleza, galera? Muito bem. Então nós vimos aqui os três meios, ó. Meio isotônico, a célula flácida, tá? As forças são iguais, porque não está nem entrando nem saindo água. O segundo é o meio hipotônico, é aquele que está entrando muita água, forçando a parede força, fica uma briga, né? A parede empurra para lá, o vacúolo empurra para cá, então eles ficam brigando ali, ó. Quanto mais o vacúolo incha, mais a parede força. Então, as forças se igualam, por isso que a DPD aqui é igual a zero também. E o último caso, como a parede não está exercendo força, então vale o valor da PO, que é a pressão osmótica. Nesse caso, dizemos que a célula está plasmolizada. Muito bem. Aqui nós temos mais um esqueminha para a gente entender. Ó. Então, o início, a PO ela é maior que a PT, que é a pressão osmótica, é maior que a pressão de turgescência. Né? Então, o que vai acontecer se a pressão osmótica é maior? A célula fica ali, ela vai perder a água e vai ganhar água na mesma quantidade. Já no final, ó, ela começa a ganhar muita água, então ela vai ficando estufada quando a PO é igual a PT. Por que é igual? Porque ela está forçando a parede contra o vacúolo que está estufadão, então as forças se igualam. No final nós temos o PO igual a PT. Tá? Aqui nós temos casos de células colocadas em soluções diferentes. Então vamos entender aqui uma célula animal versus uma célula vegetal. Por que isso? Porque é interessante a gente comparar as duas situações. A célula animal, como ela não tem parede, ela vai reagir à osmose de uma forma diferente. Já a célula vegetal, como ela tem a parede ali para preservá-la, ela vai reagir de uma outra maneira. Vamos colocar as duas células, tanto a animal quanto a vegetal. Essa de cima é animal, essa de baixo é a vegetal. Se você colocar ela no meio hipotônico, o que vai acontecer? Ela vai ganhar água, as duas vão ganhar água. Só que a célula animal, por não ter parede, ela vai explodir. Olha o que está acontecendo aqui, ó, lise celular. Essa célula estoura, ela explode. Se ela for colocada num meio onde há muitos sais, ou melhor, num meio onde há poucos sais e ela vai ganhar água, né? Então ela vai estar num meio pouco concentrado, ela tende a ganhar água e ela explode. A célula vegetal explode? Não,
A célula vegetal ela não vai explodir. Por que não? Porque ela tem a parede para proteger ela aqui, ó. Então ela fica túrgida, beleza? Se ela for colocada num meio isotônico agora aqui, ó, isotônico, os meios estão em igualdade. A mesma quantidade de água que vai sair vai entrar em ambas. Então as duas células tendem a ficar em seu estágio normal, célula normal. No caso da célula vegetal, a gente diz que ela está flácida, célula normal. E por último, a gente compara as duas aqui já num meio hipertônico. Então as duas perdem água. Então o que acontece com as duas aqui? A célula murcha, a célula animal, ela fica murcha, ela corre o risco de lise, de se destruir novamente, porque ela pode romper a sua membrana, corre o risco de plasmólise. Já a célula vegetal, ela fica murcha, né? Ela pode romper também a sua membrana plasmática se ela perder muita água. Então ela também corre o risco de plasmólise. Então nós resumimos aqui os três casos, tanto um meio hipotônico, quanto um meio isotônico, quanto um meio hipertônico. A gente comparou aqui os dois tipos de célula, tanto uma célula animal quanto uma célula vegetal. Muito bem, galera. Então é isso. A gente encerra aqui a nossa aula de hoje, que foi essa aula bem interessante aí sobre pressão osmótica ou a osmose na célula vegetal. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê em breve. Eu vou deixar alguns exercícios em anexo aí para vocês fazerem. Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Um grande abraço. É isso aí. Até a próxima. Valeu, galera!